Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu me chamo Carla Talarico e nós vamos começar com uma série aqui contando histórias de superação emocional, superação de traumas. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeos novos para você. E se você ainda não me segue no Instagram, já aproveita e já me segue lá, @talaricocarla, porque todos os dias tem stories, tem caixinha de pergunta. Lá eu falo sobre insights, sobre o dia a dia, sobre os meus pacientes, assim você não perde nada por aqui. E nesse primeiro vídeo eu vou contar para você a história de uma criança que chegou para mim no consultório há quase 10 anos atrás e me disse: "Tia, eu não vejo sentido na vida." Sabe quantos anos essa criança tinha? 6. Tá pensando sobre essa história? Então, bora pro vídeo. Há quase 10 anos atrás, eu atendi uma criança no consultório que, aos meus olhos, era uma criança muito ativa, os olhinhos muito vivos, e a mãe chegou no meu consultório falando o seguinte: "Eu preciso muito da sua ajuda. Eu já fiz absolutamente de tudo que você possa imaginar." E ela começou a passar comigo, passo a passo, de todas as pessoas profissionais que ela tinha passado, para a questão da criança que ela trouxe até o meu consultório. E ela falou tudo que ela já tinha feito e ela me contou sobre a queixa principal daquela criança. Era uma criança que falava para essa mãe e para todos que ela queria morrer. Ela não via sentido em estar aqui na Terra, neste local, na família, e essa criança tinha apenas 6 anos. Nós conversamos bastante, porque você pode pensar muitas coisas. Como era a família, o que estava acontecendo, tudo. Eu fui trazendo toda a história junto com a mãe, e essa mãe olhava para mim e falava assim: "Não faz sentido algum. Por isso que eu estou te falando. Eu já fiz absolutamente de tudo que você possa imaginar. Tudo que as pessoas falam, eu faço, mas nada muda." E essa mãe tinha um receio em relação a essa criança, que era o quê? Em relação ao que a criança poderia fazer, ao mínimo sinal de que ela não estivesse olhando para aquela criança com os olhos atentos àquela criança, ou quando essa criança estivesse longe dela, o que poderia acontecer com a vida dessa criança. É o que eu falei para você. Faz quase 10 anos que isso aconteceu. Conforme eu fui conversando com a mãe, eu também prestava muita atenção na criança que estava ali, que era uma criança, como eu falei, muito viva, os olhinhos. E essa criança estava com um telefone bem simples na mão, jogando um joguinho assim muito simples, e era uma criança que prestava atenção a tudo que estava acontecendo ali. E conforme eu conversava também com a mãe. E a forma como eu avalio, a forma como é o meu trabalho, né, como eu olho como um todo. É por isso que eu tenho o EMC7, que é um curso, tem vários terapeutas profissionais da área da saúde que já estão fazendo, já estou aí na minha 3ª turma. Eu ensino eles a esse olhar integrativo, essa forma de olhar corpo, mente, espírito, olhar para todos os campos. Algumas coisas, para mim, não estavam batendo. Isso não tem absolutamente nada a ver com mentiras ou omissão de algo. Mas eu vi que algo ali na fala, algo que estava acontecendo, eu senti que eu precisava ir mais a fundo naquela história, de que uma peça não estava se encaixando naquele momento. E eu continuei com as investigações, as perguntas que eu faço, eu fui investigando, e aquela criança respondia muito rápido. E teve uma hora que essa criança sentou na maca no consultório, olhou para mim nos meus olhos e falou assim: "Tia, eu não vejo sentido na vida." Como eu falei, é uma criança de 6 anos de idade. E ok, eu continuei e falei: tem alguma raiz, tem algo mais profundo aí que ainda não foi tratado, ao qual isso precisa ser olhado. E aí, terminei, fiz as perguntas todas para a mãe, tudo que eu faço durante o atendimento. A criança também ia respondendo, e ao mesmo tempo que jogava ali o joguinho dela, e ok. E aí eu comecei a atender essa criança e comecei a identificar e tratar essas memórias, entendendo um pouquinho.
E como eu falei, tinha alguma peça desse quebra-cabeça que não estava encaixando ao meu ver. E conforme eu fui atendendo, tudo ali foi aparecendo que eu precisava tratar e chegou um momento que eu fiz um questionamento, uma pergunta àquela mãe. Quem está lá dentro do MC7 do meu curso sabe o que eu vou falar aqui agora. E eu atendendo essa criança, perguntei que filho ou filha essa criança era. Filho, filha único. E eu entendi ali que algo não estava batendo, uma peça não estava se encaixando e eu comecei a perguntar. Não, mas só tem ela, né? Só tem ele. E comecei a perguntar e chegou uma hora que eu olhei para ela e falei assim: você não teve nenhum aborto, nenhuma perda antes dessa criança. E nessa hora a mãe parou. O olho da mãe ficou desse tamanho. E ela só fez esse número pra mim. E eu me arrepio até hoje de contar essa história pra vocês, porque agora eu falei assim, tudo fez sentido. Fechei ali. E aí ela me contou que isso ela nunca tinha contado pra ninguém. Era algo somente entre ela e o pai da criança. E eles nunca tinham contado isso pra ninguém. E aí, naquele momento, eu comecei a explicar para ela, a gente começou a olhar para as características daquela criança e eu comecei a explicar para ela, provavelmente, como aquela criança era, o que aquilo poderia trazer, o que nós poderíamos fazer, além de tudo que eu estava tratando naquela criança, para que mudasse a forma de enxergar e a resposta. Porque essa criança não era um filho ou uma filha únicos, não era. Tinham outras crianças que vieram antes. Agora eu não consigo me recordar se a criança era sexta, sétimo, oitavo, filho, filha. Não consigo me lembrar nesse momento. Mas eu só lembro que eu descrevi como que aquela criança era, provavelmente, como ela agiria perante o mundo mais pra frente. E foi neste momento que a criança sentou na maca, olhou pra mim e falou: tia, eu sou exatamente assim. Então, naquele momento, quando você trata a raiz, você entende o papel daquela criança, da pessoa, às vezes é você, o adulto, que não vê sentido na vida, se sente perdido. Talvez você esteja fora do seu lugar, você não seja primeiro, segundo, terceiro filho, às vezes tiveram perdas, coisas que aconteceram antes, que muitas vezes você não sabe, às vezes você está fora do seu lugar. E isso não tem absolutamente nada a ver com seus pais, eles não quiseram falar. Mas tem como nós tratarmos e entendermos a forma como você olha o mundo, a forma como você vive as situações. Ela diz provavelmente porque às vezes até mesmo uma perda, houve um atraso de menstruação e às vezes houve uma perda ali naquele momento. Porque houve um atraso, mas houve uma perda ali de um bebê e às vezes nem se sabe que houve essa perda. Então, às vezes você vem com umas características que não são de um segundo, são de um terceiro e você acha que você é o segundo, mas na verdade você é o terceiro. E só de você entender qual filho você é, como provavelmente você reage ao mundo, faz toda a diferença de você sentir: este é o meu lugar, agora eu me senti encaixado. E tanto que eu atendi essa criança, finalizei, dei todas as orientações, tudo isso voltado ao meu trabalho, ao que eu entendo, a forma como eu olho, como eu trato. E aí passei várias coisas também que eu peço sempre, né? Tudo que eu posso agregar dentro do meu atendimento eu faço. E logo em seguida eu atendi mãe, pai, família inteira veio, porque em uma sessão essa criança parou de falar isso. Parou, cessou. Não falou nunca mais sobre isso. Porque ela estava o quê? Eu não estou no meu lugar. Por isso que essa fala, com apenas 6 anos de idade, ela aconteceu. Tudo depende da forma como cada um enxerga. Por isso que a gente precisa olhar para a individualidade. Mas como eu sempre falo por aqui, quando eu mudo a percepção, eu mudo a resposta. Esse é um caso que eu jamais vou me esquecer, eu guardo ele no meu coração, porque foi muito emocionante depois, eu me arrepio de contar aqui. Foi muito emocionante, atender o pai, atender a mãe, o pai chorou a sessão toda, né, quando eu o atendi.
A mãe também se emocionou bastante, porque foi incrível, porque nós tratamos também as questões deles, o que eles passaram, todas essas perdas que eles também guardaram dentro do coração, como eles viveram tudo isso, além de questões, expectativas com os próprios pais, enfim. Foi incrível, eu nunca mais me esqueci dessa família, eu guardo eles aqui no meu coração. Mas essa é uma das histórias que eu trouxe para vocês, porque são mais de 15 anos, né, de atendimentos. Então, acompanhe essa série por aqui. Se você lembrou de alguém que precisa assistir esse vídeo, que fala que não vê sentido na vida, pede para ela, assiste esse vídeo, meu trabalho pode ajudá-la nesse processo de transformação. Se você quer entender mais como que você pode olhar também o seu paciente de uma forma, né, de uma outra forma, de uma nova forma, o MC7 pode somar na sua vida. Então já clica aqui embaixo, já se inscreve para a próxima turma e se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você tiver algo para me contar, algum comentário, conta aqui embaixo para mim. Se você quiser que eu conte alguma história específica de alguém, de um caso que é parecido com o seu, também deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Vai ser um prazer te responder.